Às vezes você não percebe, mas Deus está fazendo justiça a você, interferindo na vida daqueles que acusam você. Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, mais um devocional por aqui. Hoje o texto está em João capítulo 8, versículos 7 e 9, e o tema do nosso devocional é o perdão que liberta. Espero que Deus fale ao seu coração nessa manhã. Senhor, mais uma vez aqui estamos e somos gratas a Ti pela Tua presença em nossa vida. Rogo em nome de Jesus que o Senhor liberte o nosso coração do pecado, liberte o nosso coração da cegueira, use-nos para a Tua glória e que faça a diferença em nossa vida, a Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá. O texto diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Só até aí. Esse texto é interessante porque assim Jesus ele confronta aquelas pessoas com as próprias atitudes das pessoas. Jesus não confronta as pessoas com a lei. Jesus foi confrontado com a lei. Olha, a lei diz isso e tu diz o quê? Né? E aí Jesus diz assim: mas vocês estão trazendo essa mulher por conta de um pecado dela. Então vamos pecar o pecado de vocês e botar a mesma lei aqui. Vamos lá, quem não tem pecado, por favor, atire a primeira pedra. Naquele momento Jesus não estava falando dos fariseus, Jesus estava falando da mulher. E talvez você nunca tenha visto por esse ângulo, mas vamos lá. Por que Jesus estava falando da mulher? Porque a evidência ali era ela. Os primeiros versículos desse texto dizem que aquela mulher estava nada mais, nada menos do que em pé no meio de todo mundo. Todas as atenções estavam voltadas para aquela mulher, porque Jesus estava ensinando aqueles homens, e aí outros vieram com aquela mulher e disseram assim: olha, ela foi pega em flagrante adultério e tal. E ela ficou em pé ali, então o foco era ela. Quando Jesus olha para aqueles homens e diz assim: vamos lá, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, ele estava falando da mulher. É assim, o pecado dela não é diferente do seu. O pecado dela não a torna menos importante para mim ao querer perdoá-la do que vocês. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Ponto. Jesus, ele tem formas lindas de nos defender. Talvez você possa achar que a única forma que Deus tem de mostrar que é por você é de forma explícita e clara, mas o nosso pecado muitas vezes, a nossa cegueira, o nosso medo, a nossa angústia, a nossa tristeza é tão grande, é tão alta que nós não percebemos, mas começamos a achar que Jesus só está do nosso lado se vermos explicitamente a manifestação dele em nós, a luta dele por nós. E muitas vezes ele vai se ajoelhar, ele vai escrever na terra, ele vai questionar aqueles que nos acusam como uma forma de nos defender. Às vezes você não percebe, mas Deus está fazendo justiça a você, interferindo na vida daqueles que acusam você. Ele não precisa aparecer na madrugada na sua vida para dizer: eu vou te dar a vitória. Precisa não, mulher. É só você confiar, porque quando Jesus está agachado, olhando para baixo, escrevendo com o dedo na terra, ele está trabalhando. Quando Jesus está olhando só para os fariseus e não para você, ele está trabalhando por você, ele só não está olhando naquele momento para você. Às vezes a gente precisa entender que Jesus tem as formas mais divinas e lindas de ser a nosso favor. E ser a nosso favor não significa passar pano para os nossos pecados, mas escolher não nos condenar por conta dos nossos pecados, nos perdoar, nos absorver da condenação e nos dar uma nova oportunidade. E foi exatamente isso que Deus fez na vida daquela mulher. Que essa palavra fale poderosamente ao seu coração, que você seja impactada, transformada e que você
cresça através dela todos os dias. Não sei o que você está vivendo, não sei como está o seu coração, se tem algum pecado aí não confessado, mas não se sinta pior porque você está em pecado, mas se sinta confrontado em amor, a deixar esse pecado e entender que somos passíveis ao pecado, mas não pertencemos a ele e precisamos buscar cada dia mais nos desvincular do pecado. Pessoas pecam, infelizmente, mas a graça e o perdão está ao alcance de todas as pessoas que pecam. Amém? Que Deus te abençoe e te conceda um excelente dia e amanhã estaremos aqui. Eu espero você. Estou ansiosíssima para caminhar com você. Um beijo grande. Fica com Deus. Tchau, tchau.